Hoje o tema é modelo de organização e funcionamento do SUS, certo? Eu vou fazer uma pequena introdução agora e depois a gente vai assistir um vídeo que trata sobre isso. É um material audiovisual de 8 minutos, ele é super rápido, preparado por nós aqui no CEAP, a gente utilizou isso, inclusive está utilizando ainda nos processos de formação que a gente tem feito. Ele pode parecer um pouquinho mais desatualizado já por conta da Covid-19, tem alguma referência sobre isso, mas, enfim, ele é muito importante. A gente vai assistir esse vídeo, eu vou fazer uma pequena introdução agora aqui, a gente vai assistir o vídeo e depois a gente vai continuar conversando sobre esse tema. Hoje eu não vou fazer a apresentação de PowerPoint aqui, tá? A gente vai utilizar como ferramenta metodológica para dialogar o vídeo, mas a ideia é também a gente falar muito a partir da realidade de vocês. Talvez hoje a gente vai ter que conversar um pouco mais do que nos dias anteriores, certo? Então vamos lá. Eu vou fazer uma pequena introdução, começando pelo seguinte. A gente viu no primeiro encontro e fizemos uma boa reflexão sobre o conceito de saúde, né? Ele é uma conversa um pouco mais conceitual, mais filosófica, eu diria assim, né? Ou seja, a gente está falando ali de concepções, falamos muito sobre isso no primeiro encontro, e finalizamos dizendo o seguinte: nós, enquanto conselheiros, enquanto pastoral, sociedade civil organizada, nós defendemos um conceito de saúde, que é aquele conceito chamado de saúde como direito humano fundamental. Nós não achamos que saúde tem que ser mercadoria. Nós não somos favoráveis à ideia de que a gente precisa resolver o problema da saúde de forma individual. Somos defensores da ideia de que a saúde é direito da dona Albertina, da Patrícia, da Sandra, né, do Nelson, da Marilda, da Marieni, certo? E quem tem a responsabilidade de cuidar do seu Nelson, da Patrícia, da Sandra, seja quando elas precisam, seja antes disso, é o Estado brasileiro. Não é o plano de saúde, não é o exame privado, não, nada disso. Não é a clínica privada, não é o hospital privado, não. Nós defendemos a concepção de que saúde é um direito das pessoas. Elas adoeceram, precisam ser atendidas, né? Não adoeceram ainda, mesmo assim a gente precisa fazer prevenção. Por isso que tem agente de saúde que vai lá na casa da fulana ou do fulano, né? Por isso que tem a unidade básica de saúde, me doeu a cabeça, eu preciso consultar, vou lá e faço o processo de consulta, mas eu não tenho que pagar por isso, porque isso é um direito meu, certo? Então, no final do primeiro encontro, a gente finalizou dizendo assim: nós somos defensores e defensoras do Sistema Único de Saúde. Ah, o SUS tem muitos problemas? Tem milhões de problemas. Mas nós defendemos o SUS. E mais do que defender, nós queremos qualificar o SUS. Nós queremos um SUS melhor do que está aí. Né? Nós não queremos ficar na fila 1 ano, 2 para fazer cirurgia. Nós não queremos ter que pagar por fora exames, porque o SUS vai demorar demais. Nós não queremos um sistema em que eu tenho que pagar por fora para o médico para ele furar a fila e me fazer a cirurgia o quanto antes. Não, eu quero um sistema público que funcione adequadamente. Né? Todo mundo sabe que se alguém entra pela emergência do hospital, vai ser atendido e vai resolver o seu problema. Mas eu não preciso chegar por aí. Eu também posso ter uma necessidade de fazer uma cirurgia eletiva, por exemplo, mas eu não preciso esperar todo esse tempo. Eu preciso de médicos na unidade básica de saúde. Eu quero que lá na minha vila, que tem uma unidade básica de saúde, tenha profissionais preparados para me atender quando eu preciso, que tenha médico, que tenha técnico de enfermagem, que tenha enfermeiros, que tenha agentes comunitários de saúde, né? É disso que eu tenho que grupo de hipertensos, grupo de, enfim, para fazer prevenção, para melhorar. É disso que eu preciso. E o Estado brasileiro tem que proporcionar isso. Quando a gente está falando da defesa de um conceito de saúde, estamos falando dessa saúde. E mais, a gente também disse no primeiro encontro, não é só procedimentos de saúde.
Também é alimentação, é moradia, é saneamento básico, é trabalho adequado, digno, alimentação adequada, educação, tudo isso tem a ver com saúde. Então, nós estamos, vamos chamar assim, sonhando aqui com uma sociedade que tenha os seus direitos garantidos. Esse é o nosso ponto de partida, eu diria, certo? Nós não podemos duvidar sobre isso. Se vem alguém dizer para nós que vamos implementar no Brasil planos populares de saúde, nós somos contra, como já teve, por exemplo. Por que nós somos contra? Nós não queremos planos populares, nós queremos SUS de qualidade, certo? Lembra que a gente falou de sistema universal e cobertura universal? Nós não queremos cobertura, nós queremos sistema universal, certo? É disso que esse é o nosso ponto de partida. Bom, depois a gente foi olhar, no encontro anterior, a história da construção desse conceito que eu estava falando para vocês. Como é que a gente no Brasil foi construindo isso, né? Até chegar ao Sistema Único de Saúde. A conversa nossa de hoje tem tudo a ver com o primeiro encontro. Por quê? Porque é o seguinte, nós dissemos no segundo, terminamos o segundo encontro dizendo o seguinte, nós chegamos em 1988 e na Constituinte, né, colocamos saúde é direito de todos e dever do Estado, que é o que a gente defende. Agora, a pergunta é, como é que a gente vai organizar esse sistema para dar conta desse enunciado na Constituição? Uma coisa é dizer, olha, está lá previsto na lei, mas como é que a gente vai fazer com que isso que está escrito na lei aconteça na prática, certo? Então, a gente precisa organizar o sistema para dar conta disso. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, que é como é que o SUS atende os meus problemas de saúde. E como é que o SUS se organiza para atender quando eu estou com dor de cabeça, quando eu preciso fazer cirurgia, né? Quando eu estou lá na minha vila, no meu município, na minha cidade. Como é que o SUS se organiza? Todos aqui, invariavelmente todos, eu tenho absoluta certeza disso, já tiveram experiência de usar o SUS, né? Vocês já foram na unidade, consultaram com o médico, já foram para o hospital. Vocês já se perguntaram como é que funciona esse troço? Desculpa a expressão. Como é que funciona isso? Como é que se organiza? Vocês já ouviram falar de que você tem que entrar na fila do SUS? Como é que funciona essa tal de fila do SUS? Certo? O meu município lá tem uma unidade básica de saúde, tem alguns municípios que têm hospital, outros não tem. Quem é que decide sobre isso? Por que no meu não tem e no outro tem? Certo? Eu que sou de um município pequeno, aonde que eu vou quando eu preciso do hospital? Eu vou para o vizinho do lado direito ou para o município do lado esquerdo? Como é que se organiza o sistema? E qual é o modelo que a gente tem para organizar isso? É sobre isso a conversa de hoje, certo? E por isso que eu falei que a gente vai conversar bastante, porque vocês vão me dizer, não, mas aqui em Jaguaruna não funciona assim, porque aqui o pessoal vai para, sei lá, para Joinville, vai para Florianópolis, porque se precisa de um... Enfim, isso é modelo, isso é organização do sistema. E aí, eu queria, antes da gente olhar e conversar sobre o vídeo, eu queria fazer algumas ponderações, de novo dialogando com o nosso primeiro encontro, que é o conceito de saúde. Vejam, eu disse para vocês que tem duas concepções de saúde, né? E essas duas concepções, elas estão em permanente disputa. Ela está tão disputada que, às vezes, tem municípios em que você não encontra o plano municipal de saúde. Isso não é por acaso. O plano municipal de saúde é aquilo que o município vai fazer em 4 anos. Como é que eu vou fazer controle social se eu não consigo facilmente nem o plano municipal de saúde? Nada na saúde é por acaso, certo? Então, se eu tenho um controle social que não funciona, para quem favorece esse não funcionamento do controle social? Isso, às vezes, não é por acaso. Isso é uma decisão que se toma, às vezes, certo? O controle social controla. Então, eu dizia, tem duas concepções de saúde em disputa. E quando, em 1990, na lei orgânica do SUS, o que é a lei orgânica? É aquela lei que é específica do Sistema Único de Saúde que diz como o SUS vai se organizar. Está lá na lei, né?
a 8080 e a 8142, que são duas leis que a gente já conhece de cor, às vezes, né? Se vocês forem nessas duas leis, vai estar tudo lá escrito como é que o SUS vai funcionar, certo? Só que vejam, a escolha sobre o modelo de saúde, sobre o modelo de atenção, certo? A escolha sobre o tipo de organização do sistema, ele também é perpassado por interesses. Ele também não é isento. O modelo e a forma como a gente organiza o sistema também tem relação com essa disputa das duas concepções de saúde, certo? A privada e a pública. Vocês vão me perguntar, mas como é que isso acontece na prática? Vou dar um exemplo para vocês. Tem duas coisas, na minha avaliação, tem duas coisas que a gente nunca conseguiu resolver adequadamente no SUS. Nós pecamos e nós temos um problema gravíssimo nisso. Duas coisas. Eu vou dizer quais são essas duas coisas. Uma é sobre a formação dos profissionais para a área da saúde. O Brasil nunca resolveu isso adequadamente. Certo? Por que nunca resolveu? Veja o problema que a gente tem com os médicos. Falta médico no SUS? Falta, né? Todo mundo reclama isso. Não tem profissionais. Vou dar um exemplo para vocês. A minha cidade, Passo Fundo, tem 200 mil habitantes. Passo Fundo tem 3 cursos de medicina. A cada semestre, 90 médicos se formam nesta cidade aqui. E não tem médico para atender nas unidades básicas de saúde. É uma briga achar profissional médico para trabalhar. Certo? E Passo Fundo não é uma exceção. Tem vários outros. E olha que a gente forma 90 médicos por semestre. 180 médicos por ano se formam aqui em Passo Fundo. Certo? Tem mais de 1.000 médicos fazendo residência nos 3 grandes hospitais que a gente tem aqui de referência. Nós somos um centro médico aqui, de referência, inclusive, para o Brasil inteiro, em algumas áreas. E não tem profissional médico para atender lá na unidade básica de saúde. Por que isso acontece? Né? Por que isso acontece? Porque tem uma coisa que a gente não resolveu no Brasil, que é o tema da formação. Tanto é que o programa Mais Médicos, quando foi lançado, ele sofreu tanta crítica porque o Mais Médico não era o atendimento médico dos cubanos, isso era, eu diria assim, o detalhe do programa. A estratégia central do programa era formar profissionais médicos para o Sistema Único de Saúde. Tanto que a gente criou inúmeros cursos de medicina vinculados a universidades públicas para formar médicos e médicos de gente que não tem na família a tradição de formar médicos. Médico do filho do pedreiro, médico do filho do camponês, certo? Médico de alunos que terminaram em escola pública, 95% das vagas eram para pessoas que terminaram em escola pública, para alunos, e não aqueles que terminam o ensino médio numa escola privada e passam 5 anos fazendo cursinho, pagando caríssimo, para poder passar numa federal, porque é da família dos médicos. Então, essa era a estratégia do Mais Médico. Bom, vocês viram como é que terminou os Mais Médicos. Tem muitos os próprios médicos fazendo paralisação, mobilização contra o programa, porque mexia com aquilo que eram seus interesses. Mas, mesmo assim, nós não conseguimos resolver o problema disso. Nós precisamos pagar bem para os profissionais da enfermagem, para os técnicos da enfermagem. Tem que ter plano de cargos e carreiras. Tem que pagar bem para os médicos, para vincular eles na unidade básica de saúde. Certo? Tem que pagar para eles 15, 20 mil reais para ser médico do Sistema Único de Saúde, que não faça a consulta por telepatia, mas que pelo menos por 5 minutos converse com o paciente, que às vezes é o que eles não fazem, certo? Então, essa é uma coisa que a gente não resolveu bem. E a outra coisa que nós não resolvemos bem é o tema da regionalização, a organização do SUS na região. Nós nunca conseguimos resolver isso. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente chama de coordenadorias regionais de saúde. Eu não sei como é que vocês chamam ali em Santa Catarina, porque cada estado tem uma estratégia diferente. Que não é outra coisa que dizer o seguinte: como é que a gente organiza o SUS em cada uma das regiões do estado? Mas nós nunca conseguimos organizar isso suficientemente e adequadamente. Nós criamos, estou fazendo história aqui com vocês,
no início do SUS, a NOB 91, que é a norma operacional básica, que dizia como é que o SUS ia se organizar regionalmente. Depois nós criamos a NOB 94, certo? Depois nós criamos o Pacto pela Saúde, que é um modelo de regionalização. Depois nós criamos o COAP, que é o Contrato Organizativo de Ação Pública em Saúde, que virou um negócio complicadíssimo de entender, certo? Que é a organização na região. E hoje tem lugares onde o COAP funciona, tem outros lugares onde o Pacto pela Saúde funciona e tem outros lugares que cada um se organiza de um jeito. Nós não conseguimos, talvez pelo tamanho do Brasil, organizar adequadamente a saúde. Vou dar de novo um exemplo aqui de Passo Fundo. Tanto é que, por exemplo, aqui em Passo Fundo nós temos 200 mil habitantes e tinha 250 mil cadastros SUS. Pelo cadastro do SUS tinha 250 mil habitantes e Passo Fundo não tem isso. Por quê? Porque a Adriana, vou usar o teu nome como exemplo, Adriana, porque a Adriana, que mora aqui em Coxilha é um município do lado do Passo Fundo, ela conseguiu um endereço aqui em Passo Fundo, certo? E fez o cartão SUS em Passo Fundo, porque Passo Fundo tem hospital, tem emergência, ela pode ir direto lá. Não precisa ser encaminhado por Coxilha. E por que a Adriana faz isso? Porque ela quer burlar o sistema? Porque ela é, sei lá, malvada? Não. A Adriana faz isso porque tem um sistema regional de organização que desfavorece ela. Ela só quer ser atendida. Só que a organização regionalmente do SUS, ela é tão ineficiente que se a Adriana adoecer e ficar doente em Coxilha, vai ser um problema. É melhor ela ficar doente em Passo Fundo, porque Passo Fundo tem emergência. E quando ela vai na emergência, a primeira coisa que eles vão pedir é o cartão SUS. E vai ver que lá é de Passo Fundo, então ela entra e será atendida. Certo? E eu não estou dizendo uma coisa. Provavelmente vocês vivem também o mesmo problema. Tanto é que, e veja como os gestores não conseguem lidar com isso. O secretário de saúde aqui de Passo Fundo uma vez disse que ia chamar a Polícia Federal para investigar a Adriana e as outras 10 mil pessoas que faziam cadastro em Passo Fundo. Veja, as pessoas não querem fazer isso por maldade. As pessoas fazem isso porque precisam de atendimento. É só isso o detalhe. Então, a regionalização a gente nunca resolveu adequadamente. Até hoje, nós temos problemas. A gente nunca sabe exatamente como é que funciona. E aí, vejam o seguinte. Quando, em 1990, a gente foi organizar o sistema de forma regionalizada, a gente vai ver os princípios depois, vamos conversar sobre isso, tudo isso também é perpassado por interesses. Certo? Por que por interesses? Porque dependendo do tipo de atendimento, do tipo de modelo de saúde que a gente tem, o privado ganha mais ou ganha menos. Ou vocês acham que a falta de organização do sistema é um problema para a saúde privada? Não é um problema, é um benefício. Desde que o SUS não funcione, é um benefício. O setor privado ganha e lucra com isso. Certo? Quanto menos a gente se organiza enquanto sistema, mais eles lucram. Vou dar um outro exemplo, para vocês entenderem como é que funciona. Tem um município próximo aqui de Passo Fundo, que não é muito grande. E aí, o que esse município faz? Esse município faz o seguinte: a Patrícia e a Sandra, estou usando o nome de vocês porque é o que aparece aqui para mim, né? Nem todos aparecem. A Patrícia e a Sandra moram nesse município. E daí o que esse município faz? Esse município diz o seguinte para a Patrícia e para a Sandra: olha, nós vamos subsidiar, nós vamos pagar uma parte da consulta de vocês, tá bom? Então vocês vão lá em Passo Fundo, vai lá na clínica que faz o exame, certo? O exame vai custar R$200, a gente vai pagar 100 e outros 100 vocês pagam. Aqui é uma prática cotidiana isso. Eu não sei como é que é ali com vocês, mas aqui é o que mais acontece. Certo? O município, os vizinhos próximos que não tem clínica, que não tem laboratório, que não tem nada disso, tem que vir tudo em Passo Fundo, eles subsidiam, eles pagam uma parte. É pelo SUS? Não é pelo SUS. Certo? Vocês acham que isso interessa aos laboratórios de Passo Fundo? É óbvio que interessa, porque eles lucram muito com isso. Agora, se o SUS funcionasse adequadamente,
A Patrícia e a Sandra teriam sido encaminhados pela Secretaria de Saúde dos seus municípios, por laboratório com quem ele fez o contrato aqui em Passo Fundo, e ia fazer o seu exame de forma gratuita. Mas como não dá para fazer isso, porque eles não conseguem se organizar regionalmente, não organizam adequadamente, o laboratório daqui ganha muita grana fazendo isso. E os municípios dizem o seguinte, é melhor a gente subsidiar do que fazer de outra forma. Então, você tem um sistema que funciona só pela metade, portanto, você tem que tirar do teu bolso uma outra parte para pagar o exame, e você, ao mesmo tempo, fortalece o setor privado que ganha muito dinheiro. Então, esse setor, eles o tempo todo tensionam para que o modelo não funcione, para que a organização do sistema não funcione, certo? E é por isso, inclusive, que a gente tem uma dificuldade imensa de organizar adequadamente, de forma regional, a saúde. Qual que é o ideal? O ideal é o seguinte, aqui tem, vou dar um exemplo para você de novo aqui da região. Aqui tem a 6ª Coordenadoria de Saúde. Né? Se não me engano, são 13 coordenadorias. Ou seja, você pega o mapa do Rio Grande do Sul e divide em 13 pedaços. Cada pedaço inclui uma série de municípios. O que eles deveriam fazer? É assim que se organiza o sistema. Todos os municípios que fazem parte da 6ª Coordenadoria de Saúde, né, com seus secretários de saúde e os seus prefeitos, eles sentam numa mesa, todos eles, com o governo do estado, certo? Aí a gente tem o delegado regional da saúde para articular isso. E sentam, vamos imaginar o seguinte, nós estamos aqui em 15 pessoas, todos nós somos secretários de saúde de algum município, né? E nós sentamos na mesa para dizer o seguinte, gente, a gente precisa organizar a região. Como é que a gente vai organizar? A Ancelina mora no município que tem 2, 3 hospitais. Esse município da Ancelina é a nossa referência. É lá que a gente vai levar os nossos cidadãos que precisam do atendimento. Então, o que a gente vai fazer entre nós? A gente vai fazer primeiro um levantamento da situação, ou seja, qual é a situação de cada um dos municípios. Aí eu vou dizer, olha, no meu município eu tenho 3, 4, 5 unidades básicas de saúde e não tenho nada mais do que isso. Daí a Mariani vai dizer, não, no meu município tem um hospital de média complexidade. Então, tem certos procedimentos, Jorge, que eu posso fazer lá para ti. Ah, então a gente vai pactuar isso com a Mariani. O meu município vai pactuar com a Mariani. Olha, então, por mês, Mariani, eu vou precisar de 7 consultas. Cardíaca já é de alta complexidade. 7 consultas, assim, de média complexidade, que eu vou pactuar contigo. Portanto, todo mês, 7 pessoas do meu município vão lá para a cidade da Mariani para consultar, porque é lá que eu tenho referência. Aí a Maria de Favre diz assim, ó, olha, nós também temos no nosso município um hospital de média complexidade e faz parto com segurança, ok? Então a Alcelina diz assim, olha, eu não tenho nada na minha cidade, eu vou precisar de, sei lá, 10 partos por mês eu vou contratar com o hospital da Maria de Favre, que é do município tal. E aí, 10 pessoas da cidade de Alcelina, grávidas, que querem fazer parto por mês, podem fazer lá. Aí, bom, a pessoa foi lá, chegou, está na hora de fazer, pega o carro e leva para lá. Esse é o pacto que se faz entre todos. Mais complexo ainda, bom, aí tem os hospitais de referência na região onde eu estou. Qual é o ideal? O ideal é que todas as demandas que existem nessa região sejam resolvidas, incluindo o exame da Patrícia e da Sandra. Por quê? Porque o município da Patrícia e da Sandra tem que ter uma cota de exames por mês suficiente para dar conta da sua demanda. O problema é que a gente não faz assim. Certo? Não faz isso. E por que a gente não faz? Porque tem interesses privados muito poderosos que querem que esse sistema não funcione, que trabalham para que o sistema não funcione. Certo? E nós também não conseguimos organizar adequadamente, falhamos também enquanto Sistema Único de Saúde organizar. Então, quando a gente está falando sobre modelo de organização e funcionamento do SUS, não estamos falando de forma aleatória, estamos falando dizendo o seguinte, nós não somos ingênuos, nós sabemos que esse sistema tem problemas,
Mas também nós sabemos que tem gente com muito poder que opera, inclusive, de Brasília, do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, dizendo o seguinte, operando a favor dos planos populares, dos planos privados, para que não funcione o SUS e eles continuem lucrando. É muito importante que a gente entenda isso. Por exemplo, se a gente entender e compreender isso adequadamente enquanto conselheiros, nós podemos pressionar a Secretaria de Saúde. Por exemplo, eu fico imaginando o seguinte, Mariane, o conselho chama o secretário diz o seguinte, a gente quer de vocês um informe sobre como é que está o tema da regionalização aqui, o que você pactuou com os demais municípios, quais são as vagas que a gente tem, quais são quais são as cotas que a gente tem com o hospital tal, com a referência tal, com a cidade tal, enfim, como é que você organiza? Isso é um conselho qualificado. Isso é um conselheiro que sabe o que está falando, certo? E quanto mais a gente controla, melhor para o Sistema Único de Saúde, porque aí o gestor tem a necessidade de transparentar, né, fazer com que o seu processo seja transparente. Então, quando a gente está falando disso, quando estamos falando de modelo de organização e atenção do SUS, estamos falando desses problemas, estamos falando dessas ideias e estamos, ao mesmo tempo, falando desses interesses que estão por trás, certo? Vou dar um outro exemplo. A gente, a vida inteira, lutou para que haja mais dinheiro no Sistema Único de Saúde. Não tem como fazer um sistema funcionar sem grana. Tem que ter dinheiro. Esse é o principal. Não tem como fazer política pública, mas ainda na saúde, se não tem recursos suficientes para fazer isso. E os recursos na área da saúde, a gente vai trabalhar o tema do financiamento, acho que é no próximo encontro, inclusive, ou no quinto. O recurso nunca foi suficiente para o SUS, certo? E o debate, a discussão sobre a insuficiência dos recursos no SUS também tem a ver com modelos e concepções, certo? Também tem a ver com interesses. O Congresso Nacional, deputados e senadores, está cheio de gente que foram eleitos com dinheiro dos planos privados de saúde. Por isso a gente sempre diz, o SUS e a política, eles estão muito juntos, né? Nós precisamos sempre eleger pessoas que sejam favoráveis ao SUS, que defendam o Sistema Único de Saúde, porque lá eles criam, né, as leis. Por exemplo, até tempos atrás, nós não permitíamos no Brasil a entrada do capital internacional na área da saúde privada, exatamente para evitar a privatização da saúde. Recentemente foi aprovado no Congresso Nacional. Por quê? Porque lá tem gente que tem interesse, que foi financiado, que ganha muita grana fazendo isso. Inclusive gente de Santa Catarina, né? E do Rio Grande do Sul, obviamente, né? Que são favoráveis a essa compreensão. Então, a política tem muito a ver com isso. Recentemente, a gente fez reformas no Brasil, na saúde, que são contra o princípio, por exemplo, do que a gente defende. A nova PNAB, que foi aprovada em 2017, 2018, que é o Plano Nacional de Atenção Básica, foi completamente desfigurado do modelo tradicional que a gente tem, permitindo coisas que nós somos absolutamente contra, por exemplo, né? Desvinculando os profissionais dos seus territórios, tirando as agentes comunitárias de saúde do lugar onde elas podem trabalhar e vincular as pessoas, colocando produtividade nas unidades básicas de saúde, vinculando o número de cadastro para receber o financiamento no município. Tudo isso, mudança numa perspectiva privatizante de modelo privado. E que foi feito de um dia para outro, sem consulta com o Conselho Nacional, com ninguém, nem consulta pública foi feita. Quando você escolhe governos que não são favoráveis ao SUS, né, e respondem a outros, é o que acontece. Logo depois que o Temer entrou no governo, o Ricardo Barros, que era o ministro dele, propôs os chamados planos populares de saúde. Ele queria que a dona Adriana, tenha um plano de saúde subsidiado pelo Estado brasileiro, do tipo assim, o teu plano vai custar R$400, 200 a gente vai pagar, e outro 200 tu paga. Mas aí tu tem que deixar de usar o SUS. E você vai alimentar o privado. Essas são as soluções do setor privado para a saúde pública. Nos últimos 4 anos, particularmente, por conta da emenda constitucional 95, que congela os gastos públicos, nós reduzimos o financiamento da saúde de forma gigantesca. Tanto é que agora
o governo está discutindo o chamado novo arcabouço fiscal para substituir a emenda 95, de modo que a gente descongele os gastos públicos. O orçamento da saúde, hoje, é o mesmo de 2017. E olha que a gente já passou alguns anos de pandemia e um monte de outras coisas. O valor real do dinheiro para o SUS continua como referência 2017, que foi quando foi aprovada a emenda 95, que congela, essa é a expressão, congela os gastos públicos. A referência, por 25 anos, tinha que ser 2017. Imaginem, nós íamos chegar, eu sempre fico brincando, né? Uma criança que nasceu em 2017, 2018, vai completar 25 anos e nós não teríamos aumentado um centavo para o SUS durante todos esses tempos. Essa é a política que hoje está valendo e que o governo está tentando destravar com o novo arcabouço fiscal que chama, né? É disso que a gente está falando quando falamos de modelo, de estratégia, de interesses, enfim. Ou seja, a vida inteira a gente vai ficar fazendo essa disputa. Por isso é muito importante que a gente esteja aqui. Porque quanto mais pessoas estão juntos conosco nessa concepção da saúde pública, defendendo concurso público, profissionais qualificados, bem pagos, né? O SUS funcionando 100%, mais recurso, com transparência, com controle social, quanto mais a gente tiver isso, mais nós vamos segurar esses que querem privatizar o sistema público de saúde. Para finalizar essa parte aqui, e a gente olhar o vídeo, vou dar um outro exemplo para vocês, que está sendo construído como o modelo de referência de como fazer atenção básica sem fazer concurso público. Porto Alegre. E aqui a gente, enquanto o CEAP, a gente está, inclusive, assessorando o Conselho Municipal de Porto Alegre. Eu estou indo, inclusive, sábado lá para fazer uma atividade com eles. Porto Alegre, 95% das unidades básicas de saúde foram todos privatizados. Privado. Contrataram uma empresa e essa empresa administra as unidades básicas de saúde. E essa empresa contrata a Patrícia, que é técnica de enfermagem, para trabalhar em tal unidade básica de saúde. Certo? A Patrícia nunca foi naquela unidade. Não conhece. Não é da realidade dela. Ela fica lá um mês, dois, depois demitem ela, ou sei lá, ela vai para outro lugar. E aí vai a Sandra. Sandra fica mais 2, 3 meses, não gostou, é muito longe, ou sei lá, você desentendeu com a chefa lá, demite ela. Aí contrata a Alcelina. E assim vai. Ninguém tem vínculo com o território. Certo? Além de custar muito mais caro. Ninguém tem vínculo com o território. Totalmente privatizado. O que a gente defende? Nós defendemos concurso público para Sandra, para Patrícia e para Alcelina. De modo que elas fiquem lá, trabalhem lá, tenham estabilidade laboral, certo? Possam fazer um trabalho para além da profissional, por exemplo, elas possam nos ajudar a criar um conselho local de saúde, que elas morem lá, conheçam as pessoas, que para do ponto de vista da resolutividade, da resolução dos problemas, é muito mais amplo, muito maior do que você contratar uma empresa que contrata, demite, contrata, demite, contrata, demite, como qualquer empresa privada por aí, sem vínculo, sem relação, né? Sem identidade dos profissionais com as unidades de saúde e com as pessoas que precisam. Certo? Talvez nos municípios de vocês não chegaram ainda, mas essa é a tendência. Amanhã depois, Mariane, em Jaguaruna, o município vai contratar a empresa, sei lá, EBC Serviços, ou alguma coisa assim, e vai dizer para eles, olha, tu tem 5 unidades básicas de saúde para fazer funcionar. Contratem os profissionais, porque as pessoas precisam de atendimento. Mas não concurso público, certo? Quando a gente fala das terceirizações e assim por diante, é disso que estamos falando. Estamos dizendo o seguinte, cada vez mais o público sai e entra o privado. E nós não somos defensores disso. Nós somos defensores do 100% público, do concurso público, né, do vínculo dos profissionais com o seu território e assim por diante. Henriette levantou a mão. Pode falar, daí depois a gente vai para o vídeo, para não ficar muito cansativo aqui, só eu falando. É isso que eu estava falando, Jorge, né? Eles estão, a administração virou tão negócio que aqui em Caçador, quando o conselho
não só o conselho, quando a população toda ficou sabendo que existia a intenção de privatizar a UPA, já estava tudo lá na frente e os vereadores já, quem não estava a favor foi convidado a se tornar a favor. Então, para ver como a saúde virou negócio, Isso aí. Eles armam tudo de uma forma que dificulta, que inviabiliza a população a se tornar contra. Isso. É muito complicado. Isso. É isso mesmo. A saúde virou um negócio. Virou. É negócio. Nós temos aqui em Caçador, tem programas maravilhosos de prevenção à saúde. Nas UBSs, tem o Ziperdia, tem o Disque Saúde, tem o programa Saúde Cidadão, no mês do aniversário, faz uma porção de exames preventivos, tudo. Agora, quando chegou na vez da UPA, da privatização, pegaram toda a população de calças curtas no inverno. É bem complicado. Mas é isso mesmo, vocês têm UPA, nós não temos UPA aqui, mas em vários lugares não tem UPA, já foram todos privatizados, terceirizados, que eles chamam. Essa é a tendência. Ou seja, para dizer o seguinte para vocês, em síntese, nós estamos perdendo essa luta. Quando eles chegaram para o Conselho para apresentar a questão da privatização, da terceirização da UPA, eles já tinham ido em outros municípios, estudado como é que funcionava lá, e chegaram, vamos usar um termo bem pejorativo, enfiando goela abaixo. Bem complicado. Não, e nós já conhecemos como é que funciona. Eles dizem assim, ó, isso aqui está cheio de problema porque o público não consegue gerir e nós temos a solução. A solução está aqui, vai ficar uma maravilha depois daqui. E aí as pessoas que querem ser atendidos e querem uma coisa de qualidade, aquilo que tu falou antes. Se não tem alguém que contrapõe e explica o que realmente está acontecendo, vai todo mundo na onda, entendeu? Inclusive os que inicialmente eram contra, como esses vereadores que tu falou. Muito bem. Vamos assistir o vídeo aqui e depois a gente volta a conversar sobre alguns pontos que eu vou retomar e depois a gente vai abrir para conversar um pouco. Pode ser? Perfeito. Então eu vou rodar o vídeo, ele tem 8 minutos e 35 segundos e depois a gente volta a conversar. O tempo é de perdas, riscos e dilemas até agora desconhecidos. Discursos de ódio e contra a vida ganham adeptos e governos no mundo e no Brasil. Interesses de especuladores financeiros são colocados acima até da vida humana. Os dirigentes neoliberais do país abandonam qualquer projeto de desenvolvimento nacional. As diferenças entre ricos e pobres são cada vez maiores. Os mais ricos são os que pagam menos impostos. Milhões se submetem à precariedade das condições de trabalho e à informalidade. A desinformação e as mentiras bloqueiam o debate público. Projetos contra os direitos e a vida do povo e da nação são fortalecidos. Nesse quadro de ofensiva neoliberal e abandono das políticas públicas, a pandemia Covid-19 faz centenas de milhares de vítimas fatais no Brasil. Quando a vida de todos está em risco, a defesa do SUS é a maior necessidade do povo brasileiro. Para defender o SUS, é preciso compreender como é construído, como funciona e as normas que o regulam. Após décadas de debates e mobilização,
a escolha da sociedade brasileira inscrita na Constituição Federal é a saúde como direito humano fundamental à vida. E, por isso, direito de todos e dever do Estado. O Sistema Único de Saúde, SUS, foi criado para que o Estado brasileiro garanta a saúde como direito de todos. Alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, atividade física, transporte, lazer. Todos os fatores que interferem nas condições da vida humana são assuntos da saúde pública. Por isso, o SUS desenvolve ações e serviços que se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social. Com esse entendimento ampliado, os princípios e as diretrizes do SUS são estabelecidos na Constituição Federal e nas leis federais número 8.080 e 8.142, de 1990. Para entender o SUS, é preciso conhecer os princípios que o regem. Princípios são como as fundações de uma casa e servem de orientação a todas as ações dos gestores e equipes. Os princípios do SUS são a universalidade, a integralidade e a equidade. Antes do SUS, apenas os contribuintes da Previdência Social tinham acesso a alguns serviços públicos de saúde. Com os princípios da universalidade e da equidade, a saúde passa a ser direito de todos, conforme a necessidade de cada um. Pela integralidade, as ações e serviços de saúde do SUS se estendem a tudo que afeta a saúde das pessoas e são organizadas de forma regionalizada e hierarquizada em redes de atenção. Por isso, as equipes de saúde são multiprofissionais e multidisciplinares, de várias áreas do conhecimento. O princípio da equidade determina que as pessoas sejam atendidas conforme as necessidades de cada um. O morador de uma localidade remota tem os mesmos direitos que o morador de um grande centro. Mas como é possível atender a todas as pessoas do Brasil em todas as suas necessidades de saúde e de modo igualitário? Para que os princípios sejam observados e o modelo de atenção funcione, são estabelecidas as diretrizes que organizam o sistema. Para ser universal, é preciso que o acesso à saúde esteja perto da casa das pessoas. Por isso, se estabelece a diretriz da regionalização. Os serviços e ações integram uma rede regionalizada, que garante o acesso ao sistema. Pela hierarquização, a partir da atenção básica, em cada região de saúde, os serviços de referência são organizados e oferecidos do menor ao maior município e entre estados, conforme a complexidade aumenta. A descentralização assegura a organização da saúde a partir da atenção básica nos municípios, com definição de atribuições, transferência de recursos pela União e estados e gestão única do SUS local. Porque quanto mais próximo do fato for tomada a decisão, há mais chances de acerto. No entanto, as diretrizes nacionais das políticas de saúde são definidas de forma tripartite, ou seja, de forma paritária entre municípios, estados e União. Cabe ao município localizar os problemas mais comuns em seu território e buscar as soluções. A diretriz da racionalidade estabelece que as decisões e investimentos são tomadas pelo gestor de acordo com as necessidades reais da população. Pela diretriz da resolutividade, quando uma pessoa é atendida pelo SUS, ela terá acesso a uma rede de serviços completos para a solução dos seus problemas de saúde. O SUS pode ainda usar de forma complementar o sistema privado quando for necessário. Na prática, acontece assim. Em todos os municípios existem serviços de atenção básica. A unidade básica de saúde é a principal porta de entrada do sistema. A maioria dos problemas são resolvidos ali mesmo, perto de casa. Mas, para garantir a integralidade da atenção à saúde, os gestores municipais, estaduais e da União, em conjunto, organizam um sistema regional de serviços especializados e decidem o fluxo de usuários entre municípios. Quando é necessário, o usuário é encaminhado pela unidade básica de saúde para o serviço especializado previamente definido, no Sistema Integrado de Serviços do SUS.
A sociedade faz parte e participa do SUS por meio das conferências e dos conselhos municipais, estaduais e nacional de saúde. A população de cada local aprova os planos e os projetos de governo para a saúde, apresenta as reivindicações, defende e faz o SUS avançar. O controle social é a maior garantia de políticas boas, adequadas à realidade e ao perfil da população de cada território. O SUS já está organizado e presente em todos os territórios do Brasil, mas a ideologia neoliberal tenta acabar com o SUS. Os governantes escolhem retirar recursos das políticas públicas, inclusive da saúde, enquanto garantem os rendimentos dos especuladores. As propostas do governo enfraquecem o modelo de atenção básica, promoção e prevenção da saúde. Cabe à sociedade brasileira reafirmar que a saúde e a vida das pessoas não são mercadorias, mas direito humano garantido a todos. O SUS cuida de você, e quem defende o SUS é você. Muito bem. Eu vou agora mesmo colocar o link desse vídeo que a gente acabou de assistir no nosso grupo do WhatsApp ali. Aí vocês podem, se vocês quiserem assistir de novo ou mandar para alguém, enfim, podem fazer. Eu estou só abrindo aqui para mandar o link. Deixa eu ver aqui. Já está ali no grupo o link. Esse vídeo que trata sobre o tema que a gente está conversando. Antes da gente abrir aqui para ouvi-los, eu quero chamar a atenção sobre algumas coisas bem rápidas para depois a gente conversar um pouco mais. O vídeo vai falar sobre princípios e diretrizes, né? Além de fazer toda uma introdução. Nós sempre falamos muito sobre isso. Ele fala que os princípios são como se fossem a base da casa, o alicerce e tudo mais. Isso é princípio. E nós temos no SUS 3 princípios que são fundamentais. E por que eu estou falando isso? Porque esses princípios a gente não pode abrir mão, nunca. Certo? Porque são esses princípios os que fazem com que o SUS seja o SUS que nós conhecemos hoje. Sem esses princípios, ele não é o sistema que a gente quer. Assim como a base da casa é aquilo que faz com que a casa fique de pé. Se tirar, não é mais. Né? Se alguém vier e propor para vocês, vamos tirar essa base que vocês têm, vamos botar uma outra coisa, a probabilidade de dar errado, né, é muito grande. Não pode mexer com a base, porque senão ela desmorona, ela cai, né? É a mesma coisa. Se a gente abrir mão dos princípios do SUS, o SUS desmorona. O SUS cai. Deixa de ser o que é, né? E pode virar a ser qualquer coisa. Quais são esses 3 princípios? O primeiro princípio é da universalidade. Eu falei para vocês da cobertura universal, vocês lembram, né? Acho que usei o exemplo do bolo lá, que a cobertura é uma coisa fininha e não cobre tudo que a gente precisa. Universalidade é a primeira coisa importantíssima no SUS. O que significa isso? 2 coisas básicas, fundamentais. Primeiro, é para todos. É para Maria Eni, para o Nelson, para Ana Maria, para a Marilda, para a Sandra, para a Henriette, para o Jorge, para a Patrícia, para todo mundo, certo? Esses nomes que eu citei são iguais? Não são iguais. Um é preto, outro é branco, outro é alto, magro, baixo. Um ganha 50 mil, que é o caso da Ana Maria, que ganha todo esse valor, e eu ganho só um salário mínimo. A gente não vai dizer que o SUS é universal, vírgula, para quem está passando por necessidades especiais, para quem tem salário mínimo, para quem não sei o quê, para quem tem 3 filhos. Não. Nós não fazemos essa vírgula. Nós dizemos, o SUS é para todo mundo. Literalmente para todo mundo. Para quem precisar, certo? Pode ganhar 100 mil reais por mês ou pode ser um desempregado. O SUS é para os 2, certo? Cuidado com isso. Por quê?
Porque tem gente que fala bonito e parece que tem sentido, dizendo assim, bom, mas vocês não acham justo a Ana Maria, que tem 50 mil na poupança, vocês não acham justo ela pagar pela consulta, ao invés de entrar na fila e querer uma consulta de graça? Dá a impressão que é meio injusto, né? Do tipo assim, o Silvio Santos precisa fazer uma cirurgia de vesícula. Estou sempre usando esse exemplo agora, porque estou com esse problema de ter que fazer a cirurgia, então vou usar esse exemplo. Silvio Santos precisa fazer uma cirurgia de vesícula que custa, sei lá, 20, 25 mil reais. Mas ele decidiu entrar na fila do SUS para fazer. Aí vocês vão dizer, mas não é meio injusto isso? Ele não tem dinheiro para pagar? Né? Ao invés de deixar a fila para os outros, não. Ele tem direito de fazer pelo SUS, certo? E eu não posso diferenciar isso. Eu não posso dizer, não, Silvio Santos tem muito dinheiro, portanto, o SUS não é para ele. A cirurgia não é para ele. Não. Não pode fazer isso, porque quando a gente começa a abrir exceções, é muito perigoso. Aí você vai dizer, não, mas ele não tem que ser tratado diferente, porque ele está numa condição diferente. Ele tem que ser tratado diferente, mas aonde que eu vou tratar o Silvio Santos diferente? Eu não vou tratar ele no acesso ao direito. Aí tem que ser tudo igual. Eu vou tratar o Silvio Santos diferente na hora de tributar. Na hora em que eu vou fazer a cobrança do tributo, na hora em que eu vou fazer a cobrança do imposto, aí sim eu vou fazer a diferença. Mas não na hora em que ele vai acessar o serviço. Vocês entenderam? Né? Tá. É injusto? Não, não é injusto. Porque a justiça a gente vai fazer no patrimônio, não no acesso ao serviço. Né? A gente não pode abrir mão do princípio da universalidade, por essa razão. O que eu quero dizer com isso é algo muito simples. Silvio Santos vai pagar 27% de imposto sobre o seu patrimônio, certo? A Maria Eni só vai pagar 7% ou a gente vai isentar ela de imposto porque ela ganha menos, ela tem menos patrimônio, certo? Mas os dois têm o mesmo direito, porém, tratamos os dois diferente na hora de cobrar o imposto. Esse é o papel do Estado. É o que a gente chama de justiça tributária, certo? Então, o primeiro princípio é o princípio da universalidade. De novo, vou usar o exemplo daquele ministro, Ricardo Barros, quando veio, inclusive foi aqui em Passo Fundo, se não me engano, ele veio inaugurar aqui uma parte da ala do hospital e ele disse uma coisa que parece bem legal. Escutem o que ele disse. Ele diz assim, o Brasil precisa fazer uma escolha na área da saúde. E a escolha é a seguinte, ou a gente atende todo mundo e atende mal, ou a gente atende poucos e atende bem. Essa é a escolha, segundo o ministro Barros, na época, que o Brasil precisa fazer. Aí a gente fica pensando, tipo, não é que ele tem razão? Parece que ele tem razão, né? É óbvio que quanto mais pessoas ou mais territórios você precisa atender, a tendência é que você atenda mal, mas quanto menos, aí você qualifica. E a pergunta para o Ricardo Barros era o seguinte, quem é esse pouco que você quer atender tão bem assim? E aí ele responde, os pobres, os que não têm dinheiro para atender. E aí eu me pergunto, desde quando vocês estão tão preocupados com os pobres? Desde quando vocês estão querendo oferecer sistema de primeiro mundo, atender tão bem os pobres? Porque até onde eu sei, das nossas experiências de política pública no Brasil, política pública para pobre sempre é uma política pública pobre. Certo? Não existe essa de atender bem os coitadinhos e vamos deixar os que podem pagar se virar por conta. Isso não existe, certo? Não é essa a escolha que o Brasil tem que fazer. Né? O Brasil já fez a escolha, e a escolha do Brasil foi ter um sistema universal para todos. O que ele precisa fazer é fazer com que essa escolha que a gente fez em 88 seja realizada, seja respeitada, que essa escolha nos leve ao atendimento universal para todo mundo. Então, esse é o primeiro elemento, assim, universalidade. A gente não pode abrir mão desse princípio da universalidade. Por isso, não aceitamos a cobertura, embora seja universal, né? E universalidade tem a ver também com o cuidado e o atendimento da saúde de forma total, ou seja, eu sempre digo, desde a minha dor de cabeça
até o transplante de coração, que talvez seja um dos procedimentos mais complexos. Ou seja, o SUS tem que me atender universalmente, vamos chamar assim, embora isso também a gente possa chamar de integralidade, ou seja, integralmente, mas o SUS tem que atender todas as minhas demandas de saúde. Aliás, não é só dor de cabeça, desde a prevenção. Quando a gente, no comunitário de saúde, vai lá visitar a dona Henriette, vai dizer, olha, tu tem que se cuidar, dona Henriette, tem que caminhar um pouco mais, acorda mais cedo, dá uma volta por aí, toma mais água, porque, né, a idade chega. Eu que diga que cheguei com os 40 anos e começaram os problemas. Então, eu preciso caminhar, preciso comer direito, cuidar da alimentação. Isso é prevenção. E o SUS faz isso com seus agentes comunitários de saúde. Né? Por isso que nós defendemos esses agentes. Isso é universalidade, desde a prevenção até os procedimentos mais complexos que tem a ver com o tema da recuperação. Prevenção, reabilitação, recuperação, enfim, tudo isso. O segundo princípio, que a gente também não pode abrir mão, chama-se integralidade, que é o que eu acabei de falar, basicamente. Tudo o que preciso tem que estar disponível no sistema de saúde, certo? E de preferência que a gente não fique esperando fila até morrer, né? De preferência seja disponível o quanto antes para a gente poder fazer. E por fim, o terceiro princípio, que é o princípio da equidade. O que significa equidade? Equidade não é outra coisa do que atender os diferentes de forma diferente. Certo? Eu não posso atender os diferentes de forma igual. Não posso. Certo? Por que tem saúde da população, saúde da mulher? Eu preciso atender na saúde de forma diferente as mulheres, porque tem doenças que são típicas das mulheres ou são de prevalência maior nas mulheres. Por isso eu tenho que ter uma política nacional, né, da saúde da mulher. Saúde do homem é a mesma coisa. Saúde da população negra, saúde da população indígena, certo? São todas políticas, parecem fragmentadas, mas necessárias, porque eles são diferentes. Tem doenças que são mais comuns em mulheres, tem doenças que são mais comuns em pessoas negras ou pretas, certo? E por isso eu preciso atender eles de forma diferente. Se alguém vai numa consulta e esse alguém é uma mulher branca ou é uma mulher negra, eu preciso ter os cuidados diferenciados por causa dessas doenças, certo? Isso é o princípio da equidade, diferente da justiça. Justiça é igual para todo mundo. Equidade é atender diferente os diferentes, certo? Se a gente não fizer isso, nós não vamos cumprir vamos chamar assim, o ideal do Sistema Único de Saúde. São esses três princípios. Eu não quero me demorar muito, mas eu queria também falar para vocês sobre algumas das diretrizes. Uma coisa é princípio geral, aquilo que faz com que o SUS seja o SUS, certo? Sem o qual o SUS vai se desmoronar. As diretrizes são aquelas que nos orientam, são as grandes orientações. Para dizer o seguinte, diretriz é aquilo que nos leva para esse lado e não para o outro. Né? Ou seja, o que nos direciona, isso é diretriz. E aí a gente tem 5 ou 6 diretrizes que são muito importantes. Primeiro, regionalização. O vídeo falou sobre isso. E eu usei o exemplo. O que significa isso? O SUS se organiza de forma regional, não municipal. Regional. Municipal é para atenção básica. Aí os municípios têm suas responsabilidades. Mas para média e alta complexidade, a gente organiza o sistema de forma regional. Vou traduzir melhor isso. É simplesmente pela seguinte razão. Não tem sentido você colocar um hospital no município de 5.000 habitantes, né? Ou tem sentido? Não. Tem por que fazer isso. É um desperdício. Aliás, isso tem a ver com outra diretriz chamada de racionalização ou racionalidade, ou seja, o dinheiro que a gente tem que usar de forma racional. Então, regionalmente a gente se organiza. Aqui eu falei para vocês, no Rio Grande do Sul tem as coordenadorias de saúde, que é a organização regional do sistema no estado. Eu não sei como é que chama ali em Santa Catarina. Vocês sabem como é que se organiza ali? As regiões? Marilda, tu sabe? Pode ligar o microfone, Marilda, acho que tu tá falando. Existem as macro-regionais no estado. Né? Da macro-regional do oeste, do sul, do extremo sul, do centro-oeste, assim, perfeito. As regionais. Isso aí. E as micro, daí é a MESC, a REC, assim. Isso aí. As micro estão em
envolvidas na macro, né? Perfeito. Isso é o que a gente chama de regionalização. Tem estados que chamam de núcleos de saúde. O princípio é o mesmo, é organizado de forma regional, justamente porque a gente não pode atender todo mundo na sua totalidade, porque não tem por que você ter hospitais grandes e municípios pequenos. Então, tem referência para isso, referência àquilo. Aquilo que eu falei para vocês antes. Nós somos aqui 15 municípios, 15 pessoas. Vai ter um município que é a nossa referência, porque tem mais estrutura instalada e serviços disponíveis. E é isso. Se organiza regionalmente, porque não tem porquê. Né? Não vou colocar um laboratório no município de 1.500 habitantes. Não tem porquê. Não vou colocar um hospital para fazer parto no município de 2.000 habitantes, porque as pessoas também engravidam naquele município. Isso não é razão suficiente para fazer. A gente leva para o município próximo ou para o município de referência. Isso é regionalização. E vocês vivem ali em Santa Catarina isso. Hierarquização. Outra diretriz. O que significa isso? O SUS se organiza de forma hierárquica, do município para o federal. Agora nós estamos na fase das conferências, né? Nós primeiro, vocês fizeram ali pela macro-regional, mas a maioria dos municípios fez Conferência Municipal de Saúde, Conferência Estadual de Saúde, que acho que vocês vão ter semana que vem ali em Santa Catarina. Aqui no Rio Grande do Sul foi esta semana, terminou ontem. Conferência Estadual de Saúde, e a gente vai para a Conferência Nacional de Saúde, de baixo para cima, certo? Tem uma hierarquia, mas cada hierarquia tem uma autonomia. Por exemplo, os municípios têm total autonomia na atenção básica. São eles que fazem isso, certo? O Estado tem papel na média complexidade e o governo federal, em geral, com a alta complexidade. São responsabilidades conforme a hierarquia. Isso é hierarquização, certo? A outra diretriz é a descentralização. O SUS não é centralizado. Não tem um centro, não tem um comando que manda. Não. Ele é descentralizado. Ou seja, o município tem suas responsabilidades e suas autonomias, o Estado tem suas autonomias e o governo federal tem sua autonomia. Não é o governo federal que vai mandar todo mundo fazer a mesma coisa. Não. Os municípios têm. Tanto é que, por exemplo, eu falei, Porto Alegre está privatizando toda a atenção básica. O governo federal não pode intervir nisso. O governo do Estado não pode intervir. Por quê? Porque há o princípio ou a diretriz da descentralização. Elas não são centralizadas, elas são descentralizadas. Já vou terminar. Já falei sobre o tema da racionalização, ou seja, o princípio de que a gente não pode gastar inadequadamente os recursos, tem que gastar racionalmente os recursos. Resolutividade é outra diretriz. Em outras palavras, o SUS tem que resolver os meus problemas. Isso tem que ser uma diretriz. Se o SUS existe e eu tenho a demanda pelo serviço, ele tem que resolver o meu problema. Certo? E por fim, e com isso termino, para a gente poder abrir e conversar um pouco, a diretriz da participação popular ou do controle social. Uma das diretrizes. O SUS está dizendo, nesta política pública, a comunidade, a população tem que participar. Isso é uma diretriz. E, portanto, tem que acontecer. É por isso que a gente tem os conselhos municipais de saúde, vários de vocês participam dos conselhos, é por isso que a gente tem o Conselho Estadual de Saúde, e é por isso que a gente tem o Conselho Nacional de Saúde, porque isso é uma diretriz do Sistema Único de Saúde. De novo, essas diretrizes todas que eu falei, têm a ver com o modelo de organização. E eu estou falando aqui do ideal. É assim que tem que se organizar o sistema. É assim que a gente, né, organiza o Sistema Único de Saúde. E é por isso que nós estamos aqui, inclusive, porque uma das diretrizes do SUS é o controle social, é a participação popular ou a participação da comunidade, como queiram chamar. Né? Ou seja, a ideia de que as pessoas, organizações, lideranças, participem da discussão da política pública de saúde do seu município.